Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live aqui no Nurses in the USA. Mais uma live da semana que não aconteceu na segunda. Não aconteceu na segunda-feira. Eu acho que eu esqueci de botar meu telefone aqui no mudo. Não sei se vai ficar vibrando. Mas vamos ver. Mais uma live da semana aqui no Nurses in the USA. Se você não me conhece, eu sou Monique Slama, sou enfermeira no Brasil e comecei o meu processo de validação de diploma nos Estados Unidos em 2022. E eu estou aqui sempre, toda semana, para conversar com você, trazer aí à tona informações importantes sobre o processo, convidados, né? E sempre estamos aqui fazendo esse Instagram crescer e, obviamente, se tornar um Instagram informativo sobre o processo, para você que é enfermeiro, para você que é enfermeira, que tem esse desejo, essa vontade de atuar nos Estados Unidos. Então, você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar sobre custos do processo e, como todas as lives aqui no Nurses in the USA, a gente sempre abre para perguntas e respostas para quem tem dúvidas no geral sobre o processo, depois que a gente traz aí à tona e a gente fala um pouquinho sobre a proposta da live. Então, hoje a proposta da live a gente fala um pouquinho sobre custos do processo de imigração, né? Custo do processo, de todo esse processo, né? Quanto que você vai precisar ter para iniciar o processo, para você se programar, né? Eu acho que isso é super importante, gente. Preparação, organização financeira é importantíssimo. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, já pega o papel e a caneta para você anotar todos os custos, tá bom? Do processo e para você se programar, obviamente. E anota também as suas dúvidas sobre o processo para que você possa deixar aqui, ó, no ponto de interrogação que tem aqui embaixo, para eu, no final da live, abrir e responder as suas perguntas, tá? Então, vamos falar, então, gente, de dinheiro, né? Desse planejamento financeiro, né? Quanto que a gente precisa. Então, deixa eu botar aqui, quanto de dinheiro é preciso, né? Vamos botar aqui, sim. De dinheiro. Quanto de dinheiro para imigrar? Não sei se esse título ficou legal, mas é essa a ideia da gente falar um pouquinho de dinheiro, de valores, tá? Lembrando que toda live fica salva aqui no Nurses in the USA e depois a gente coloca também no nosso canal do YouTube. Se você ainda não faz parte desse canal, aproveita depois, vai lá na minha bio, se inscreve no canal, dá coraçãozinho lá nos vídeos, né? O YouTube é uma plataforma que eu tô buscando trabalhar ela um pouco. Eu sei que eu não trabalho lá tão bem quanto eu me empenho aqui, né? Mas eu conto com você aí pra gente crescer esse canal. E bora compartilhar essa live, obviamente. Vamos compartilhar. Chama aí o seu amigo enfermeiro, sua amiga enfermeira para participar da live. Divulga nos grupos de WhatsApp que você participa. E vamos falar um pouquinho sobre custos, né? A questão financeira que faz parte do processo. E muita gente se assusta. Muita gente, quando olha o montante, fala: ai, não é pra mim, deixa pra lá, esse sonho então morreu. Gente, é só uma questão de planejamento, tá bom? Vamos se planejar e vamos entender os custos do processo, para que você possa se organizar financeiramente e, obviamente, não deixar que o seu processo, às vezes, comece e pare, ou até mesmo você demore aí para concluir as suas etapas, tá bom? Então, vamos ver aqui, sejam todos muito bem-vindos, Gustavo, Dani, Hilary, quem mais que tá aqui? Outro Gustavo também, Marco Almeida, Elaine, meu amor, tudo bem? Boa noite, gente. E vamos lá, então, para a gente poder falar sobre esses custos do processo que são importantes pra gente. E deixa aí a sua dúvida, tá bom? Primeiro de tudo, vamos falar aqui de alguns gastos. Eu vou falar os gastos desde o início, tá? Até a parte de imigração, tá bom? E aí a gente vai falando e pontuando
e, obviamente, eu vou explicando um pouco das etapas com relação ao custo também. Então, quando a gente decide se tornar um enfermeiro nos Estados Unidos, a gente precisa não só ter a parte documental, mas a gente precisa também ter a parte financeira para arcar com o processo, né? O processo ele não é gratuito, né? E o processo, como algumas taxas são em dólar e nós ganhamos em real, a gente precisa fazer essa conversão. E essa conversão, às vezes, é um pouco dolorosa, porque a gente vai converter, a nossa moeda é uma moeda desvalorizada frente ao dólar, então acaba que a gente precisa se planejar com antecedência. E vocês vão ver que poucas taxas são pagas em reais, né? Oi, Will, Carole, oi, Jamile, tudo bem, minha querida? Ô, Raíssa, vamos lá, vamos compartilhando essa live que eu tô começando agora aqui a falar um pouquinho dos custos. Então, como essas taxas são em dólar, a gente precisa mais do que nunca se planejar. Vocês vão ver que pouquíssimas coisas a gente paga em real, tá? O que dá para pagar em real, beleza, melhor pra gente, né? Então, qual é a primeira coisa que dá para pagar em real, por exemplo? A minha assessoria. Se você escolher ter uma assessoria do seu lado, eu não quero fazer o processo sozinha, eu quero poder, ou sozinho, eu quero ter alguém para poder caminhar comigo, para poder fazer as partes burocráticas, porque eu já tenho que estudar, a minha assessoria é algo que você consegue pagar em real, consegue parcelar, então tem essa facilidade, tá? Então já o primeiro custo é um custo que pode ser retirado do cronograma, caso você faça sozinho, tá? Mas o primeiro custo para você que de repente busca uma assessoria é o valor da assessoria. Qual é o bacana aqui do Nurses in the USA? Como o nosso contrato ele não tem, tipo, uma validade, né? Do tipo, olha, você pagou hoje o serviço, você tem que concluir em 1 ano, você pode se planejar com antecedência. Então, muita gente, às vezes, está terminando a faculdade, falta ali 6 meses para terminar a faculdade, já pode aproveitar, garantir a assessoria e já ir pagando, tá? Boa noite, Augusto, tudo bom, querido? Então, olha, o valor da assessoria hoje em dia comigo aqui no Nurses in the USA, ele vai variar de R$ 1.600 até R$ 2.900. Monique, mas por que essa variação? Porque vai depender se você vai validar pela Joseph Silne ou CGFNS, qual é o plano, o pacote que você vai escolher, né? Então, quais são o que está incluso no pacote? Então, no geralzão, nesse ano de 2025, os valores eles estão ali entre R$ 1.600 e R$ 2.900, dependendo do plano que você escolher, tá? Depois, gente, vem a tradução dos documentos. As traduções, vai anotando aí, tá? As traduções vai variar entre 300 a 500 reais, tá? O que vai variar? Por exemplo, se você faz pela Joseph Silne, você traduz menos documentos do que se você fizer pela CGFNS, por exemplo. Então, quem faz pela Joseph Silne acaba tendo um valor menor de tradução, tá? Então, vamos trabalhar nessa margem de 300 a 500 reais, porque vai depender do número de páginas também que o seu histórico tem. Se você mudou de nome quando casou, vai ter que traduzir também certidão de casamento, né? Gente, uma dica para quem ainda não casou, não muda de nome, gente. Mudar de nome, às vezes, a gente quer ter o nome do marido, né? As mulheres que normalmente absorvem, né, o sobrenome do marido. Cara, mas às vezes, para quem tá querendo migrar, quem tá querendo fazer questão de documentos, assim, às vezes é melhor nem não fazer mudança de nome, tá? Essa é uma dica, tá? Que eu posso estar dando para vocês, tá bom? Você acha que a taxação tarifária imposta ao Brasil vai onerar os custos no processo? Elaine, não sei, né? Vamos ver aí como é que vai se comportar o mercado, né? Isso foi algo que foi anunciado, né, esses dias, então vamos ver como é que vai ser, se o Brasil, apesar do Brasil estar dizendo que não tá nem aí, né, mais ou menos, vamos ver se não vai voltar atrás, enfim, vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, com relação às taxas, não mudou nada. A grande questão é como que vai ser o mercado, a questão do dólar, como é que vai, não sei te dizer, tá? Então, vamos ficar de olho, tá bom? Então, traduções em real também, né? Não tem por que você traduzir em dólar, né? Por exemplo,
Esse serviço de tradução, gente, às vezes a Joseph Silne e CGFNS oferece também, mas é caríssimo, gente, com eles, caríssimo. Uma porque eles vão cobrar em dólar, né? Então, assim, não vale a pena vocês fazerem tradução com eles, porque é bem mais caro, tá? Bem mais caro, tá bom? Gente, quem tiver pergunta, deixa aqui no ponto de interrogação, que no final que eu falar dos custos todos que vocês estão anotando aí, né? E a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? E eu posso falar um pouquinho sobre a experiência do enfermeiro e tudo mais, tá? Deixa aqui no pontinho de interrogação. Depois o custo, eu fiz um Word aqui para não esquecer de nada, tá? Depois tem os custos da validação em si, que é o órgão que você escolheu, você tem que pagar para eles, né? Então, para eles poderem analisar o seu caso, eles vão cobrar um valor. Joseph Silne cobra $400, CGFNS cobra $485 atualmente, tá? Taxas no exterior não se parcela, né? Então, gente, até mesmo essa questão de parcelamento é muito cultural nosso, né? Lá fora não existe essa cultura de parcelamento tão forte, tão enraizada como é aqui. Então, eles não vão parcelar para você os $400 se você fizer pela Joseph Silne ou os $485 se você fizer pela CGFNS. O que eu acabo oferecendo para os meus clientes, né, que fecham a assessoria comigo, são a possibilidade de parcelamento na minha máquina. Então, por exemplo, a gente vai entrar no dia, vai cotar quanto que tá o dólar para eu comprar o dólar, né? Aí eu preciso de, sei lá, vamos supor, R$2.400 para comprar $400, vamos supor. Eu vou gerar um link na minha maquininha, mando pro meu cliente, no cartão dele vai escolher em quantas vezes quer pagar, vai assumir os juros, eu vou receber esse montante, 2.400, vou comprar o dólar pro meu cliente no meu cartão da Nomad e vou pagar o processo pro meu cliente, né? Vou só usar o meu cartão para poder pagar o processo dele. Então, existe essa possibilidade aqui no Nurses in the USA para aquelas pessoas que não têm aquele montante guardado, né? E quer parcelar para não ficar muito, apesar de ter juros, né? Quer parcelar para poder a parcela caber ali no orçamento ali, né? Familiar, no orçamento mensal, então é possível, tá? Porque diretamente com eles realmente não é possível, tá bom? Quer ver outra possibilidade de parcelamento? Eu não sei se os bancos digitais, sem ser Nomad, eles fazem isso, mas a própria Nomad, eu gosto muito da Nomad, tá? Eu acho que é um banco digital fácil de usar, é um banco digital que nunca dá problema de você pagar as taxas. Por exemplo, o Inter vira e mexe dá problema, mas Nomad a gente nunca teve problema. E a Nomad também tem a possibilidade de você comprar o dólar e parcelar com eles, tá? Então, se você não quiser parcelar com a Nurses in the USA, você pode calcular ali na Nomad e você usa o seu cartão de crédito do Brasil. Você vai ali dizer quantos dólares você quer comprar. Eu quero comprar $485. E ali mesmo eles vão te dizer como que vai ficar o parcelamento e você paga diretamente com eles, passou o seu cartão de crédito e até da vez que eu comprei, quando eu fui viajar, eu comprei dólar assim. Na mesma hora caiu, né? Uma cliente minha comprou dólar assim, demorou 2 dias para cair na conta dela, mas é possível também. Então eu sempre dou essa dica também para meus clientes. Dá uma olhada nesses bancos digitais, se não tem como comprar o dólar parcelado, porque às vezes tem como, tá? Os outros bancos digitais, Inter, Wise, eu não sei. C6 Bank, essas coisas, eu não sei se dá. Eu sei que a Nomad dá porque eu só tenho Nomad, tá? Uma coisa que eu botei aqui de observação, né? Então, Joseph Silne, $400, CGFNS, $485. E se você for fazer CGFNS para Nova York, lembrando, eu até fiz um stories esses dias falando sobre isso. Quando a gente valida para Nova York e faz o processo pelo CGFNS, e não diretamente com o board de Nova York, você não gera uma SES no CGFNS, você gera o CVS para New York. Esse serviço é um pouquinho mais barato, é $425, tá? Só que você, por exemplo, não tem acesso ao relatório, mas você vê que já foi emitido. E é específico para Nova York. Então, você que tá aí, que de repente, o meu sonho é ir para Nova York, eu só quero isso se for para Nova York, você vai fazer o CVS, entendeu? Para Nova York, tá?
Então, pensar nisso, tá bom? Corém. O Corém, gente, a maioria dos Coréns cobram taxa, tá? Para poder, né, mandar essa informação, né? Seja pela Joseph Silne pelo e-mail, ou seja, se de FNS, se tiver um sistema, beleza, ou então pelo envelope. Eles vão cobrar, a maioria, tá? Eu acho que tem 1 ou 2 Coréns que ainda não cobram, mas eu acho que a tendência é que todos passem a cobrar, tá? Eu arredondei o valor porque eu já vi Corém cobrando R$177, eu já vi Corém cobrando R$174, então eu arredondei para uns R$178. Então isso é uma coisa que você coloca aí na sua planilha, que você vai sim pagar esse boleto se o seu Corém pedir, tá bom? E aí como é que o Corém faz? Ele gera um boleto, ele vai mandar esse boleto e você vai efetuar o pagamento, tá? E a faculdade, gente, tem faculdade que cobra também para poder preencher, né, assinar, né, se você estiver fazendo sozinha e não souber não mandar, né, o formulário preenchido para eles vão ter que preencher, ou então você vai mandar, a assessoria manda normalmente já preenchido e eles têm que assinar. Tem faculdade, gente, que cobra. Não são todas as faculdades, tá? Eu já vi algumas faculdades cobrando. Comigo, que fizeram o processo comigo, variou ali entre R$58 e R$500, tá? Eu já ouvi casos de pessoas próximas a minhas que tiveram questões com a faculdade, que tiveram que pagar até R$5.000 para a faculdade poder preencher. Eu acho um absurdo esse valor, né? Hoje em dia eu nem sei se essa faculdade ainda cobra isso. Eu espero que não, porque é um absurdo você cobrar esse valor, né? Mas comigo, dentro da minha assessoria, com clientes meus, já foi cobrado, sim, de R$50 a R$500, tá? Eu falei 58 porque o que estava cobrando antes 50, agora tá cobrando R$58. Então, é nessa margem. Mas, normalmente, gente, a grande maioria das faculdades não vão cobrar, tá bom? Para poder preencher. Pelo menos não é a realidade. O que o Corém normalmente pede, tá bom? Então, esses são os primeiros gastos que você que está pensando em se tornar enfermeiro nos Estados Unidos já tem que começar a se programar antes. Porque esse é o start, percebe? Vou querer uma assessoria, vou traduzir, vou validar. Esse é o start que você vai precisar ter esse montante. Beleza? Tá? Depois, gente, a gente entra numa parte do processo que é a inscrição no Board of Nursing. O que é Board of Nursing? Board of Nursing é como se fosse o nosso Corém, é o órgão lá que vai emitir a licença, né? Então, aqui a gente tem o Corém de cada estado que emite a licença, e lá você também tem o Board of Nursing do estado que você escolher que vai emitir a licença. E aí, eu separei aqui alguns valores para ler para você, porque cada estado vai cobrar o seu valor, tá? Então, não é um preço tabelado nacionalmente, tá bom? Cada estado vai cobrar o seu valor para emitir a sua licença, para receber os seus dados e emitir a sua licença. Então, trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, ó, Montana, $100, tá? Nova York cobra $143. Flórida, $110. Colorado, $205. Califórnia, $750, tá? Então, perceba que cada estado vai praticar o seu valor. Olha só a Califórnia, gente. Califórnia é caríssimo. Califórnia é um dos piores boards para mim, eu acho que tem. Tanto em questão de processo, sabe, assim, e fora a parte financeira, eu acho bem caro, tá? Mas, então, a gente tem uma margem ali, né? Tirando Califórnia da jogada, que é super caro, a gente tem ali uma margem que vai variar ali de $100 a $200, tá? Então, isso tem que entrar no seu orçamento, entendendo que depois que você validou o diploma, o próximo etapa vai te trazer esse tipo de gasto, tá? E aí, tudo vai depender do board que você vai utilizar. A maioria das pessoas faz por Montana, então a gente sempre fala $100, tá? Tem estados, tem Board of Nursing que vão cobrar para analisar digitais, tem estados que não vão pedir digitais, tá? Montana pede digitais e aí é $30 para análise de digitais. Mas Nova York, por exemplo, não pede
análise de digitais. Mas Nova York é 143 dólares, então meio que tá ali, mesma dinâmica de valores, né? Se a gente somar 100 mais 30, dá 130, e Nova York 143, tá? Larissa botou aqui, queria Califórnia. Não tem problema, Lari. Quer Califórnia? Vai juntar o recurso para poder fazer para Califórnia e vai ter paciência e vai fazer para lá, tá bom? Oi, Claudinha, tudo bem? Larissa, Rafaela, meu marido entrou aqui também, Anderson, Aline. Então, é só uma questão de você se organizar financeiramente. Se você quer ir para Califórnia, quer assinar um sponsor para Califórnia, você já se prepara financeiramente para isso, tá bom? Beleza? Então, a gente já falou ali do processo ali de validação, já falou do Board of Nurse, vamos falar do NCLEX, né? Tem a famosa prova do NCLEX que a gente precisa fazer, não é verdade? A gente tem que passar nessa prova, né? E aí, ó, cada board também, tem board que limita tentativa de NCLEX, tem board que não limita, então você também tem que ficar de olho nisso, tá? Mas a live é pra gente falar de questões financeiras, tá? Quanto que é a prova do NCLEX? Às vezes você vai ouvir a gente falar assim, ó, vamos gerar ATT que é 200 dólares. Aí tem gente que fala assim, tá, vou gerar ATT 200 dólares, mas e o NCLEX, quanto que é? A ATT, gente, já é o NCLEX, tá? Porque o que significa ATT, essa sigla? Authorization to Test. Já é o valor do NCLEX, tá? É um códigozinho que a gente recebe, né? Você pagou lá os 200 dólares solicitando essa ATT, você vai receber esse código e esse códigozinho a gente coloca dentro do sistema e aí é quando você consegue agendar, ter acesso ao calendário e agendar a sua prova do NCLEX, tá? Porém, quando a gente faz o NCLEX fora dos Estados Unidos, a gente tem que pagar uma taxa a mais, tá? Essa taxa ela vai variar entre 150 e 181 dólares, tá? No Brasil é 150, mas se você fizer na Europa é 181 dólares a mais, tá bom? Então, tem essa variação também de acordo com a localidade. Então, se você faz a prova nos Estados Unidos, é somente 200 dólares para gerar ATT, tá? Quer fazer a prova no Brasil, você vai pagar 200 mais 150, então são 350. Quer fazer na Europa ou na África, né? Eu tenho um cliente meu da África, inclusive agora a gente está expandindo a assessoria para os países da África e tem sido assim uma possibilidade incrível. Eu estou me sentindo muito agradecida de poder tá aí envolvida nessa divulgação entre esses países, né? O meu cliente, o Samba, que o meu primeiro cliente da Guiné-Bissau, que a gente fez o processo dele, a gente está aí junto falando sobre essa possibilidade para que os enfermeiros lá possam perceber que existe uma realidade diferente e tem sido muito legal, gente. Fazendo até um parênteses aqui, né? Essa semana eu participei da reunião com o CIDFNS, né? E que estavam falando exatamente dos relatórios sobre a enfermagem nos países com poucos recursos financeiros, e foi tão legal perceber que tem tantas associações envolvidas com enfermeiros lá estavam presentes, né? Falaram, se posicionaram, enfermeiros da Nigéria, enfermeiros de Gana, enfermeiros da Índia, associações, né, que trabalham com esses enfermeiros das Filipinas. Nossa, foi muito legal o encontro, né? Foi muito bom poder ouvir esses enfermeiros falarem da realidade social deles, de como que eles, associações localizadas nos Estados Unidos, ajudam esses enfermeiros nesses países, e eu me senti eu me vi ali e fiquei muito feliz, porque a gente está tentando desenvolver esse trabalho com esses enfermeiros da Guiné-Bissau para que a gente possa fazer a validação do diploma deles, e tem sido muito legal essa oportunidade. Então, se o Samba assistir essa live, eu quero deixar um grande abraço pro Samba. Muito obrigada por você, Samba, confiar no meu trabalho. A gente foi junto, validou seu diploma, e a gente está podendo falar um pouquinho mais sobre isso entre os enfermeiros da Guiné-Bissau. Eu me sinto honrada de poder fazer parte desse processo, tá?
Então, só um parênteses aqui. Então, por exemplo, o meu cliente lá na África, quando a gente foi agendar a validação, o NCLEX é um pouquinho mais caro, né? Então, vocês percebam que a localidade muda, tá bom? E aí, passou no NCLEX, amém! Licença nas mãos, graças a Deus, né? Ah, Monique, se eu não passar, vou ter que pagar tudo de novo? Gente, não passou no NCLEX, tem que pagar de novo a ATT, vai pagar de novo a taxa de deslocamento. E dependendo do Board of Nursing que você estiver fazendo, o Board of Nursing pode cobrar uma taxa de reteste. É o que acontece em Montana, por exemplo. Então, vamos supor, a primeira tentativa de prova que você faz para Montana, você vai pagar somente 200 mais 150, certo? Para fazer a prova aqui em São Paulo. Mas, se você não passar, você vai pagar 200 mais 150 e mais 50, que é uma taxa de reteste. Então, isso tudo tem que estar no seu planejamento financeiro, tá? Ai, Monique, eu ouvi falar que o NCLEX vai ser online. Se Deus quiser, vai ser sim a partir de 2026, tá? Então, eles ainda não disseram se vai ser em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, não falaram mês ainda. Mas sim, eles estão trabalhando para que isso se torne uma realidade em 2026. Isso vai ser muito bom, porque imagina, gente, você não vai precisar mais se deslocar para você poder fazer a prova, né? Porque aqui eu estou trazendo valores de taxas, né? Não estou trazendo valores de deslocamento, de hotel, de comida, de preparatório. Isso tudo ainda existe também. Então, a gente precisa se organizar, tá? Vamos falar de prova de inglês? Hoje eu trouxe aqui alguns valores de algumas provas de inglês para você que existem, tá? Eu sei que para a emissão do Visa Screen, Visa for Nurse, existem 7 provas de inglês que você pode fazer, tá? Mas fiquem atentos sempre para o estado que você está indo. Sempre, gente, a regra do estado é sempre muito importante, tá bom? Mas eu peguei aqui 4 provas, tá? Para falar os valores para vocês. No outro dia, teve até uma seguidora minha que estava querendo saber de valores. Eu acho que pode até ficar eu acho que vou fazer um post sobre valores de provas de inglês, né? Eu acho que vai ficar legal para vocês, deixar salvo aí no feed para vocês. Mas eu trouxe aqui 4 opções de prova para vocês sentirem o valor das provas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira que eu trouxe aqui é o TOEIC, que eu adoro, eu amo de paixão o TOEIC, né? Por isso que eu tenho um preparatório do TOEIC, porque eu gosto do modelo de prova do TOEIC, tá? E não é uma prova tão cara, tá bom? Então, o TOEIC é R$ 920, tá? As 4 habilidades, R$ 920, tá bom? Se você for fazer o IELTS, né? O IELTS atualmente tá R$ 1.430, tá bom? Então, ó, TOEIC 920, IELTS 1.430, tá bom? Se você for fazer o OET, gente, é aquela prova que tem linguajar da área da saúde, tá bom? Se você quiser fazer o OET custa $455, tá bom? Então, convertendo ali, eu usei uma conversão ali de 5,6 mais ou menos, daria R$ 2.550, tá? Isso é o que tá na tabela deles. E o PTE Academic custa $225. Também usando uma conversão ali de 5,6 o dólar, daria ali R$ 1.260, tá? Então, mais barato seria o TOEIC, mais caro o OET, tá bom? Ah, Monique, o TOEFL, quanto que é? Não sei, não vi, tá bom? Aí tem que entrar no Google e pesquisar a tabela desse ano pro TOEFL, tá? Então, existem mais provas, né? Eu trouxe 4, mas ainda tem mais 3 provas que você poderia estar olhando. Presta atenção, porque se você for para Califórnia ou para Geórgia, tem que fazer o TOEFL, tá bom? No outro dia, alguém me mandou uma mensagem falando, não, eu vi que pode fazer o PTE para Califórnia, que não tem problema. Gente, no site do Board of Nursing, lá tá bem claro e bem explícito que para a Califórnia é o TOEFL, tá bom? Mas se porventura eles aceitam de alguma outra forma, não tá escrito lá, tá? A não ser que mande um e-mail, explique para eles e eles aceitem, tá bom? Eu não sei.
Eu sempre gosto de ir na fonte, vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu trabalho aqui. Eu sempre mando e-mail, tiro print, eu sempre pergunto várias vezes para ter certeza da informação. É óbvio que as informações podem mudar e de repente no sistema eles não mudaram ainda, tá? Mas no site lá deles oficial, tanto no documento para a primeira licença quanto documento para endorsement, lá tá bem claro que eles exigem o TOEFL, tá bom? Então, pesquisem com tranquilidade, mandem e-mail e questionem as coisas, tá? Então, prova de inglês, que é extremamente necessário. Muita gente acha que, outro dia eu recebi uma mensagem assim, não, eu vou fazer por Montana, porque assim eu não vou precisar fazer inglês em nenhum momento. Aí eu falei, não, mas você vai ter que fazer prova de inglês. Não, não vou não, porque Montana não pede inglês. Aí eu expliquei pra pessoa, eu falei, olha, Montana não pede inglês para emitir a sua licença de enfermagem. Mas para o processo imigratório, você vai precisar fazer prova de inglês. Se você está fazendo ali um processo com EB3, você vai precisar apresentar a prova de inglês, tá? Não adianta querer fugir. E tem mais, às vezes você tira a sua licença por Montana, mas não vai trabalhar em Montana. Aí o Board of Nursing que você vai trabalhar, né? Vamos supor se você vai para Pensilvânia, que é para onde eu vou. Se Deus quiser, eu vou ainda esse ano, gente. Falando nisso, Visa Bulletin. Eu até achei que nessa live a gente ia comentar sobre Visa Bulletin, mas não saiu ainda. Como é que tá a ansiedade, gente? Eu tô ansiosa desde ontem, porque eu achei que... Ontem eu não achei que fosse sair, não. Eu achei que fosse sair hoje, né? Porque teve 4 de julho, né? Que foi feriado lá, né? Então eu falei, deve sair então na quinta. Mas não saiu, gente. Ai, meu coração, meu Deus do céu. Tô ansiosa, tá? Vamos ver se amanhã sai. Aí acabou que eu marquei a live pra hoje, eu achei que pudesse até falar do Visa Bulletin, mas não saiu o Visa Bulletin ainda. Vamos ver se amanhã a gente tem novidade. Então, para imigração, a gente precisa. Então, imagina se você vai para Pensilvânia. Pensilvânia, para endorsement, pede prova de inglês. Entendeu? Então, não se iludem. Achando que vou fazer por Montana e não vou fazer prova de inglês. Não é isso. Você vai postergar, tá bom? Mas você vai fazer prova de inglês. Inclusive, aí a gente entra para os custos aqui da imigração, né? Inclusive, você vai precisar para a imigração, o seu sponsor que vai te contratar, ele vai te pedir um documento que se chama Visa Screen ou Visa for Nurse, né? Visa Screen se você fez pela CGFNS, Visa for Nurse se você fez pela Joseph Silly. Ai, gente, desculpa. Tô cansadinha hoje. Hoje meu filho não ficou muito bem, eu tive que ir com ele pro hospital, mas agora ele tá bem. E me deu uma canseira depois que eu cheguei do hospital. Não sei se vocês acreditam nesse negócio de energia, mas estava uma energia assim, uma energia cansada. E aí eu acho que é por isso. Então, gente, anotem aí esse valor porque é um valor salgadinho, tá? Visa Screen, $740. Se for Visa for Nurse, $500, tá? Então, anota esses valores aí, tá bom? O que esse documento diz? Esse documento diz que você passou no NCLEX e ele diz que você também passou numa prova de inglês. Então, é como se ele dissesse assim, ó, o agente que vai aí analisar o caso da enfermeira tal, fica tranquilo, ela está super apta para trabalhar nos Estados Unidos, entendeu? Ela fez o NCLEX, ela também fez a prova de inglês, então não te preocupa. Então, esse documento, ele é muito bom pra gente e a imigração vai pedir, tá? Obrigada, gente, obrigada, vai melhorar, ele tá bem, a gente fez nebulização agora, eu fiz nele agora antes dele ir dormir, a irmã mais velha tá botando ele pra dormir agora. É bastante dinheiro, tem que calcular tudo e se preparar. Agora, gente, qual é o ponto positivo? Não é tudo de uma vez. Vocês estão vendo que são etapas, né? Então, vocês vão se organizando por etapas. Não é de uma vez só você tem que gastar tudo isso. Não é gasto, né, gente? É investimento. A gente tem que pensar nisso. Não é gasto, é investimento. Investimento no seu futuro, investimento numa possibilidade diferente profissional para sua família.
né? Uma experiência pessoal, né? Então, é investimento, tá? Então, Visa Screen, $740, Visa for Nurse, $500, tá bom? O que a gente precisa se atentar no Visa Screen, Visa for Nurse, tá? Eles vão pegar dados da sua validação de diploma. Ah, Monique, mas não é somente passar no inglês e passar no NCLEX? Sim, mas precisa ter os dados ali da validação de diploma. Então, é por isso que, validei, vamos supor, vou te dar um exemplo aqui. Validei pela Joseph Cione, mas a minha empresa está pedindo Visa Screen. E agora, Monique, o que eu faço? Preciso fazer uma SES pela CGFNS? Não necessariamente, você pode fazer só o Visa Screen. Só que para ter o Visa Screen, vai ter que mandar documento da faculdade do Corém, entendeu? Como é que funciona? Porque dentro do checklist deles, esses documentos precisam existir, tá? Então, fiquem sempre atentos a isso, tá bom? Beleza? Aqui, ó, a Tayane falou, graças a Deus, investimento parcelado. Isso aí, graças a Deus, tá? Investimento parcelado. Não, Gustavo, vai dar certo. Vambora. Carioca não desiste, vambora. Brasileiro, né, não desiste, né? Então, a gente vai se organizando, tá? Quanto que eu recomendo para levar nos Estados Unidos? Tá, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, e aí, gente, a gente tem as taxas do processo de imigração, que o nosso sponsor arca as nossas taxas. Nem todo o sponsor vai arcar dos seus familiares, mas o seu, ele é obrigado a arcar, tá bom? Então, temos o I-140, né, que é aquela petição inicial ali, aquele formulário, é o I-140 que te coloca ali na fila do Green Card, da fila da imigração, né? É a data de protocolo do I-140 que você vai ficar olhando no Visa Bulletin para ver se chegou a sua data, né? Esse processamento do I-140 custa $345, tá? Só para você ficar ciente, só para você saber, tá? Mas isso o seu sponsor vai pagar. Depois a gente tem o formulário DS-260, que é para cada familiar, tá bom? Então, por exemplo, aqui em casa somos 4, né? Eu, meu marido e meus 2 filhos. Então, é um DS-60 para cada um, tá? O valor é $325. Esse DS-260 tem sponsor que não paga para os familiares. Então, isso é algo que você também tem que parar para pensar, tá? E ver, tá? Temos também a taxa do Premium Process, que hoje em dia, por conta do retrogression, as empresas nem estão pagando. Mas só para vocês terem uma noção de valor, né? Mas a maioria das empresas pagam, tá? $2.805, tá? Lembrando que Premium Process não te avança na fila da imigração, tá? O Premium Process, ele só vai dizer se o seu caso foi aprovado. Porque quando você aplica um I-140, o agente não necessariamente vai ver o seu caso naquela 1 semana, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses. Se você não paga o Premium Process, ele pode demorar de 6 a 1 ano para poder analisar o seu documento, né, a sua petição, e falar que está aprovado. Quando você paga o Premium Process para ele tem 15 dias para poder dizer se o seu caso é aprovado ou não, entendeu? Mas isso não te adianta na fila, isso só acalma o seu coração, tá? Só isso, tá bom? Então, por exemplo, na minha época, apesar do retrogression, a minha empresa pagou o Premium Process pro meu caso. Então, em 1 semana eu já sabia que tinha sido aprovado, né? Que eles demoraram 1 semana para poder dizer que meu caso estava aprovado. Então, beleza, tá? Mas só para vocês saberem, é uma taxa alta, tá? É uma taxa de $2.805. Bota aí, né? $3.000, né? Então, você multiplica aí por 5, caríssimo, né? Muito caro, tá? Tem as taxas médicas. Essa, gente, eu nunca vi sponsor pagar, tá? Nem do enfermeiro, tá? Taxa médica atualmente, em real, tá R$950, tá bom? Então, bota aí R$1.000, né, mais ou menos. Se você tem uma família de 4, você já sabe que vai pagar ali R$4.000 para fazer os exames médicos, tá?
Tem uma taxa também que é de emissão do Green Card, que me parece que a gente paga quando chega nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, tá? Essa taxa eu não consegui achar dentro do site da USCIS, mas eu sei que existe essa taxa. Eu acho que é 200 e poucos dólares, tá? Então fiquem aí ligados porque existe essa taxa, porque eu tenho quase certeza que existe, tá bom? Então, essas taxas de imigração, normalmente o sponsor paga, nem sempre ele vai pagar para os seus dependentes, então, dependendo do sponsor, você vai ter que pensar nessa taxa também, tá? Mas o seu, eles vão pagar com certeza, tá? E aí, gente, caro, barato, o que vocês acharam desses valores aqui que eu trouxe para vocês, né? Eu acho que são valores que é um investimento que a gente está fazendo no nosso futuro. O fato de não ser tudo de uma vez traz um respiro pra gente, sim, tá? E aí é uma questão da gente se organizar, né? Se organizar, fazer hora extra, vender bolo. Eu sempre falo isso aqui, gente. Pra gente realizar um sonho, não podemos desanimar, né? A gente vai fazer o que precisa fazer para realizar o nosso sonho, tá bom? Vamos lá, vamos para as perguntas, então. Vamos lá. Exames são realizados em locais específicos? Sim, tá. E os exames só acontecem em locais específicos, tá? No Brasil só acontece em 4 estados. Então, isso também a gente tem que tomar cuidado, porque tem um deslocamento para fazer o exame médico. Então, acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Belo Horizonte e Distrito Federal. Só nesses 4 lugares. Você, meu amor, vai ter que viajar, né? Não vai ter jeito, tá? Então, isso é importante. E a entrevista consular, gente, é só no Rio de Janeiro, tá? Ah, e tem uma regra nova, tá? Uma regra nova, porque eu tenho um contato dentro do consultório médico do Distrito Federal. A gente conversou há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, mais ou menos. Eu até fiz stories aqui para vocês. Agora, o consulado está pedindo para que o exame médico seja feito no mínimo 10 dias antes da data da entrevista consular. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você ficou current e você agendou a sua entrevista consular para dia 10 de agosto, tá? Você obrigatoriamente tem que fazer o exame médico até no máximo dia 1º de agosto. Senão, você vai chegar lá na sua entrevista e eles não vão te atender, tá? Ele falou que foi uma solicitação recente do consulado e dizendo que não iam atender mais se o exame... Por exemplo, marquei o exame médico pro dia 2 e minha entrevista é dia 5. Eles não vão mais atender, tá? Então, isso é uma coisa, gente, divulguem essa informação, gente, divulguem. Por isso que eu falo, compartilhe aqui o Nurses in the USA com a galera, porque eu sempre tô trazendo as informações atualizadas para vocês, tá? Isso é muito importante, tá bom? Então, esses 4 lugares. A Brasília fica mais pertinho, né, pra você. Então tá bom, vai dar tudo certo, tá? É caro pra quem ganha em real, né? Pois é, menina, então a gente tem que se organizar, né? Organização. Quanto que eu recomendo levar para os Estados Unidos? Considerando moradia, alimentação. O sponsor arca com esses custos no início? Olha, quanto levar para os Estados Unidos? É muito difícil de eu falar isso para você, porque eu ainda não fui, né? Então, eu acho que eu vou poder te dizer a minha realidade mais para frente. Porém, conversando com enfermeiros que já foram, eles falam que no mínimo, tem que ser ali de 10, no mínimo 10 mil dólares, tá? E eles falam que ainda é pouco, tá? Então, assim, quanto mais você levar, melhor, tá? Porque leva em consideração que você vai ter que mobiliar a sua casa. Nos Estados Unidos, gente, não é tão fácil achar uma casa mobiliada para morar, entende? Por mais que o sponsor vai te dar ali 1 mês de moradia para você poder chegar, para você procurar e tal, 1 mês passa voando e aí você tem que correr atrás do seu apartamento. Tem muito pouco apartamento mobiliado e aí você pensa, você vai ter que mobiliar uma casa. Teve uma live que eu fiz aqui que a gente mobiliou uma casa juntos. Eu entrei no site e a gente foi escolhendo... Eu entrei no site do IKEA e a gente foi escolhendo móveis
para mobiliar uma casa, pra gente ver quanto que a gente teria que ter, né, no final para poder ter. Essa live tá salva aqui. Inclusive, não sei se a Claudinha tá aí, mas a Claudinha, que é minha cliente, que se tornou uma amiga, adoro Claudinha. A Claudinha até falou comigo ontem, falou, ai, repete essa live que foi tão legal, porque a gente entrou no site e a gente mobiliou uma casa, né, pra gente ter uma noção de moradia. Fica aí uma dica pra você. Você pode entrar no site do IKEA pra você poder já ir vendo, tipo, os valores, né? É óbvio que nos Estados Unidos você tem muitos sites também de doação, que você consegue mobiliar uma casa. Então você tem que levar em consideração isso também. Mas a gente fez com móveis novos do IKEA e eu não vou me lembrar agora os valores que deram lá na época. Mas essa live tá salva aqui, tá? Tá salva aqui no feed aqui, você pode dar uma olhada, tá? Então vale a pena a gente se programar aí pelo menos uns $10.000 para levar, tá? Pelo que a galera fala, tá bom? Mas eu, gente, se Deus quiser, eu tô indo esse ano e aí eu vou poder falar pra vocês com mais clareza, tá? Quanto que eu gastei, o que que eu precisei, né? Trazendo ali uma dinâmica da minha família, que tem 4 pessoas, tá? Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Pergunta que você quiser agora, já tá aberto, né? Eu já falei aqui um pouquinho dos custos para você se programar, né? Então, se você tem alguma pergunta com relação ao processo, né, que eu não tenha respondido ainda, aproveita o momento. Ah, deixa eu falar das lives, gente, que vai ter. Consegui fechar 2 lives com convidados, né? Graças a Claudinha, que Claudinha agora vai virar minha assessora de lives. Claudinha fica na internet e consegue, gente, um bando de gente legal para fazer live. Se lembra que eu falei pra vocês que eu tava querendo fazer live com pet? Com alguém que levasse pet pra fora do Brasil? Conseguimos, tá? Então, vamos fazer a live pra falar sobre como levar o seu pet, tá? É uma dúvida que muita gente tem dúvida. E eu acho que vai ser uma live muito legal. E também vou fazer uma live com 2 enfermeiras que fizeram um processo de validação de diploma para os Estados Unidos, mas que decidiram não esperar o processo consular no Brasil. Elas escolheram ir para a Irlanda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é essa mudança para a Irlanda e essa espera na Irlanda do processo consular delas. Então, eu acho que também vai ser muito legal, né? Elas foram para a Irlanda para estudar inglês e eu acho que vai ser uma live muito bacana, tá? Então, com essas 2 enfermeiras que estão na Irlanda, a live vai ser dia 15, tá? Então, semana que vem eu não vou fazer live sozinha. Semana que vem vai ser com convidados, tá bom? E a live com a Fernanda, né? Que tem uma empresa para levar cachorro, né? Para viajar, vai ser dia 21, tá? E eu já tenho uma outra live também já engatilhada para falar sobre como criar, aumentar, melhorar o credit score nos Estados Unidos, também com uma convidada muito especial. A gente está ainda alinhando a data, mas vai ser provavelmente no final de semana. Eu tô aqui olhando o calendário, eu vou tentar ver se eu consigo fazer essa live, talvez no dia 26 ou 27, tá bom? Mas aí eu deixo vocês saberem também. Então, olha só quantos assuntos legais a gente vai estar trazendo aqui no Nurses in the USA. Então, eu, se fosse você, já compartilhava aqui o Nurses in the USA com a galera, entendeu? Porque é muito assunto bacana. Sempre que eu tô sozinha na live, a gente fala sobre o processo de validação em si, mas eu sempre tô trazendo convidados legais aqui pra vocês, pra gente falar de outras coisas, né? Eu acho que vai ser muito bacana essas lives pra vocês. Então, já curte, compartilha, comenta, fala com a galera, né? Pra gente fazer aqui o Instagram crescer e o canal do YouTube também crescer, tá, gente? Porque eu tô começando por lá. Por enquanto, eu só tô subindo as lives que eu faço aqui lá, mas eu tô com um plano aí de fazer o vlog da minha mudança. Eu vou fazer tudo pelo canal do YouTube para vocês poderem acompanhar a minha mudança para os Estados Unidos, que esse ano vai, se Deus quiser, tá? A Larissa falou aqui, ó, vai ser ótima essa live. Tenho 3 gatos e não imagino... Pois é, Larissa, eu acho que vai ser muito legal essa live, porque muita gente tem dúvida de qual documento que precisa, quanto que é, vacinação. Inclusive, gente, a Fernanda que vai fazer a live comigo, ela pediu para eu divulgar um formulário Google que a gente vai montar exatamente
para saber quais são as maiores dúvidas das pessoas com relação a levar pet, né? Então, em breve eu vou estar aqui nos stories falando e pedindo para vocês participarem, tá? De deixar as dúvidas de vocês sobre a questão do pet, tá bom? Vai ser muito legal. Então, ó, já fiquem em mente. Dia 15 vai ser com as meninas que estão na Irlanda. Dia 21 vai ser com a Fernanda pra gente falar do pet. E no dia 26 ou 27 vai ser com a Andrea, que tá nos Estados Unidos. Ela é esposa de um enfermeiro. E ela vai contar pra gente aí como que foi, como é que eles fizeram, né? Vocês sabem que quando a gente chega nos Estados Unidos, o nosso credit score não existe, né? E tudo é credit score. A gente tem que melhorar esse credit score. E aí ela vai trazer como que eles fizeram para melhorar o credit score deles em 6 meses. E eles fizeram coisas muito legais. Então, vale a pena aí a gente também pegar essas dicas, né? Com as meninas da Irlanda, vai ser 6 horas da tarde, porque lá são 4 horas a mais. Então, não dava para marcar 8 horas da noite, porque senão seria meia-noite lá para elas, tá? Com a Fernanda, vai ser 8 horas da noite. E com a Andrea, como eu ainda não fechei dia e horário, eu ainda vou ver, tá? Mas fiquem aí ligados, que provavelmente as próximas 3 lives vão ser com convidados, tá bom? Beleza, gente? Espero que vocês tenham anotado todos os valores. Lembrando que os valores são agora, de hoje, né? Então, hoje é dia 10 de julho de 2025. Pode ser que lá na frente esses valores aumentem, tá? Então, fiquem ligados, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem um direct, me chama no WhatsApp, tá? Na minha bio, você acha lá o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. A Ju, que me ajuda no WhatsApp, ela tá ali pronta para te atender, tá? Às vezes é comigo mesmo que você fala, mas você vai saber sempre com quem você tá falando. Se inscreve no canal do YouTube, que tá lá também o link na bio, tá? Você que quer iniciar o seu processo, bora lá, vamos iniciar essa assessoria. Você já pode começar a pagar a assessoria agora, você não precisa iniciar o processo agora, mas você já paga a assessoria, você já vai parcelando a assessoria, e aí no momento certo, no momento que você se organizar mais financeiramente, você inicia o seu processo, tá? Tem dúvidas sobre assessoria? Fala comigo. Cris, pensei em você hoje, meu amor, pensei em você hoje, te juro. Como é que você tá? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada a vocês que puderam estar aqui ao vivo, né? Mas você que está assistindo a gravação também, muito obrigada por estar aqui prestigiando o meu trabalho, conhecendo um pouquinho sobre a minha pessoa, sobre a minha empresa, o Nurses in the USA, que está aqui para poder te ajudar durante todo o seu processo, tá bom? Gente, beijos, fiquem com Deus, tá? E eu vou falar uma coisa interessante nos meus stories daqui a pouquinho, que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, deixa eu só salvar essa live, que daqui a pouquinho eu vou pros stories e eu conto com vocês lá para vocês curtirem, compartilharem, tá? E comentarem, tá bom? Beijo, tô com saudade também, meu amor, de você. Hoje eu pensei em você, tá? Fiquem com Deus, gente. Beijo, até semana que vem.